A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo a respeito dos sinais de Mateus 24. São 7 sinais. E esses sinais eles confirmam a vinda do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. Então, vamos começar pelo versículo 5. O versículo 5 ele vai falar de falsos cristos, que diz assim: muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão assim muitas pessoas. Então nós, segundo o portal Gospel Prime, do século XIX até o 21 foram 45 falsos cristos. Um deles bem conhecido é esse INRI. Então nós reconhecemos que muitas pessoas têm se intitulado como Cristo. E Jesus disse isso. Também no versículo 6, nós temos aqui guerras e rumores de guerras. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desesperais, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Já aconteceram 2 grandes guerras mundiais, e Jesus está colocando no plural guerras, significa que já foram 2 guerras, a próxima será a 3ª guerra. Então nós reconhecemos que aquilo que Jesus disse já aconteceu a respeito de guerras, e muitos rumores de guerras. Por exemplo, não sei se vocês lembram, na Síria, essa guerra que estourou aí no Oriente Médio, já morreram 511 mil pessoas e 1,9 milhão de pessoas feridas só nessa guerra da Síria. Então, isso já é um sinal muito forte a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 diz: portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos são apenas como as primeiras dores de um parto. Nós vemos, segundo as estatísticas da ONU, que cerca de 800 milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e sofrem com a fome. Sabemos que isso é cerca de 10% da população mundial que vive na fome. É o que Jesus está dizendo. Jesus disse também, ainda nesse versículo 7, que haveriam terremotos. Esses terremotos, eles são acrescentados, olha só, vou aproximar o gráfico aqui para vocês. De 2000, a partir de 2000, nós vemos um aumento exponencial nesses terremotos. Inclusive eu quero fazer um alerta. Nós estamos hoje no dia 13, Ontem aconteceu uma ejeção de massa coronal do Sol que está vindo à Terra. E segundo um site, ele tem até 72 horas para chegar na Terra. Essa ejeção de massa coronal, ela vai chegar até em 72 horas. Então fique atento, porque segundo esse site, Apollo 11, essas consequências têm inclusive muitos terremotos. Essas consequências inclusive mexem até com o nosso biológico. Essa ejeção de massa coronal pode queimar muitos aparelhos eletrônicos e muitos transformadores. A gente pode ficar sem energia elétrica. E inclusive os terremotos, essa ejeção de massa coronal, esse lançamento de plasma para nossa Terra, ele vem diretamente para nossa Terra, e ele pode também acontecer de mexer com as placas tectônicas. Então, nessas 72 horas até o dia 15, fique atento, porque isso pode acontecer na nossa atmosfera, ser lançado e mexer eletricamente com
dando esses sintomas que eu falei para vocês. Então, esses terremotos, eles cresceram exponencialmente a partir do ano 2000 e eles só crescem. Ano passado, 2018, foram muitos terremotos e do início do ano até maio agora foram muitos terremotos. Então, esses são sinais da volta do Senhor Jesus. O que nós temos mais é no versículo 9, que diz assim: Ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Segundo alguns sites, são mais de 100 mil cristãos mortos por ano. São 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Talvez você não entenda que essa perseguição, porque nós estamos no Brasil é uma perseguição velada, porém nós reconhecemos que essa fala de Jesus são para os nossos dias, porque na época havia uma pequena população mundial. Hoje nós temos uma grande população mundial de quase 8 bilhões de pessoas. E nós vemos aí uma grande parte dos nossos cristãos sendo perseguidos. A maior parte deles estão lá nas regiões do Oriente, na China, na África, nos países muçulmanos. E muitas pessoas são mortas quando se declaram cristãos. Isso são sinais da volta de Jesus. Versículo 11 diz assim: Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então nós reconhecemos que os falsos profetas, eles têm estado, e no Brasil não é diferente. Muitas pessoas elas têm sido enganadas. Muitas igrejas, grandes igrejas, megas igrejas, chamadas igrejas empresas, e esses falsos profetas, eles fazem o quê? Segundo o Paul Washer, a maior marca dessas pessoas, desses falsos profetas, é que eles falam o que as pessoas querem ouvir. Então as pessoas são seduzidas pelo engano de Satanás. Geralmente a teologia da prosperidade diz que as pessoas têm que colocar Deus na parede e pedir a cura, pedir a bênção financeira, e ela dá algo em troca para que ela possa receber. E nós não vemos esse Deus na Bíblia. E o nome desse Deus é Mamon. Esse é o Deus dos falsos profetas. E enganam as pessoas dizendo que elas querem ouvir a respeito das suas finanças, de um bem-estar financeiro. Nós vemos também aqui no último sinal, versículo 12, a apostasia. E o que significa a apostasia? Significa o abandono da fé. E o versículo é: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então entenda, a maldade, a iniquidade, o amor ao dinheiro, e tem esfriado o amor pelas pessoas, o amor pelas coisas, o apego pelo seu aparelho de telefone, pela sua casa, pelo seu carro, pelos seus bens, pelo seu emprego, pelo seu dinheiro, tem esfriado o nosso amor pelas pessoas. E é isso que Deus disse: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse amor é o que Deus quer, e não o amor pelas coisas. E o que nós temos hoje em dia é o amor, é o apego pelas coisas, e não o amor a Deus. Então todos esses sinais nós reconhecemos que são sinais dizendo a respeito da volta do nosso Senhor Jesus. Então nós reconhecemos que Jesus está perto de voltar. Esse aqui foi o término do primeiro sinais a respeito dos fins dos tempos. Jesus está voltando. E o que ele mais deseja é que nós venhamos pregar a respeito de que existe um reino celestial. O governo de Deus está sobre tudo. Deus criou todas as coisas, ele controla todas as coisas. O homem, ele se perdeu nos seus pecados, ele deu ocasião e legalidade a Satanás, ele deu ocasião ao pecado.
e o pecado tem dominado, dando legalidade para Satanás. Nós vemos que João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu na cruz para que fizesse um sacrifício pelos nossos pecados. Jesus, ele nos deu a salvação, ele nos deu perdão pelos nossos pecados. Basta nós reconhecermos, se com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca confessarmos que Jesus morreu, ressuscitou de entre os mortos, nós seremos salvos. Nós reconhecemos que Jesus prometeu que haverá um arrebatamento, e é sobre isso que nós estamos falando, os sinais que antecedem ao arrebatamento. Nós vimos agora 7 sinais de Mateus 24. Nós reconhecemos também que os que já morreram em Cristo, eles descerão, eles levantar-se-ão da tumba e receberão um novo corpo. E nós que estivermos vivos seremos transformados. A igreja santa do Senhor Jesus vai ser transformada e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. A Tessalonicenses 4,16, olha que interessante que diz assim: pois dada a ordem como voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, para sempre. Nós receberemos uma coroa, nós receberemos um vestido celestial, então habitaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 22:11 diz assim: ora, o que é justo, que é injusto, continue com a sua injustiça. O que é mundano, continue na sua impureza. Mas o que é justo, firme-se na prática da justiça. Aquele que é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Versículo 14 do mesmo Apocalipse 22 diz assim: bem-aventurados todos os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uma outra versão mais antiga diz assim: bem-aventurados são aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, fora ficarão os cães, os bruxos, os ocultistas, aqueles que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Essa é a minha palavra para você neste dia. Se aperfeiçoe na santificação, não fique de fora, pois perto está o Senhor daqueles que o buscam. E o Senhor virá quando não haverá mais tempo para você se preparar. Então o dia é hoje, agora é a hora, se prepare. Quero orar com você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo, Yeshua e Yamashia, traz salvação sobre nós, perdoa os nossos pecados, lava a nossa mente, lava o nosso coração, purifica-nos, santifica-nos, prepara-nos para o dia da tua vinda. Como diz a sua palavra, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, lava a nossa alma. Senhor, salva a minha família, salva a família dos que ouvem essa oração, Senhor. E salva-nos, Senhor, salva-nos, pois nós desejamos habitar contigo no novo céu e na nova terra, aonde habitam a justiça, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais fome, onde não haverá mais injustiça.
Essa é a minha oração neste momento. Salva-nos, Senhor. E nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome do nosso Deus. Amém.